Dorival, boa noite já. Queria que você fizesse uma análise que foi essa partida diante de um adversário duro, né, que estava vivendo uma situação difícil no campeonato, um jogo de vida ou morte. O que você pode falar do Flamengo, do comportamento do time na tarde de hoje aqui no Couto Pereira? Olha, eu acho que o jogo transcorria de uma maneira até o momento do gol, da penalidade anotada, e depois disso passamos a ter, ou melhor, não tivemos mais jogo. Então, a partir do momento em que saiu o gol do Curitiba, corretamente, penalidade correta, acabou acontecendo que nós não tivemos mais jogo. E isso daí complicou muito a nossa possibilidade de uma reação, porque o jogo não fluía mais. Passamos a ter um tempo muito grande de bola parada, com muita conversinha, deixou que as coisas acontecessem, jogava-se a bola de um lado para o outro, não se repunham bolas. Foi uma pena isso, porque quebrou muito o espetáculo, a qualidade do espetáculo, até porque se o Curitiba fez o gol, foi com merecimento, mas eu acredito que ainda poderíamos ter tido uma outra sorte na partida em razão de tudo que foi feito, de tudo que foi realizado desde o primeiro tempo. A equipe muito bem posicionada, muito bem postada, difícil infiltrar na equipe adversária, mas as oportunidades que nós tivemos, poderíamos tê-las aumentada essa condição se tivéssemos um jogo um pouco normal, um pouco mais solto, um pouco mais jogado. E não foi isso que aconteceu de determinado momento para frente. Dorival, independentemente do resultado, como é que você está encarando essa reta final? E queria que você falasse também sobre o anúncio do Diego, né, do encerramento da carreira do jogador, que foi importante a liderança dele para o Flamengo nos últimos anos. Eu acho que jogadores como o Diego, né, realmente têm uma importância muito grande, não só em campo, como dentro dos vestiários, e isso foi um diferencial para a nossa equipe ao longo dos últimos anos. Eu tenho que parabenizá-lo pela bela carreira, pela dignidade com que ele está finalizando a sua carreira. Foi um exemplo que deveria ser seguido e enaltecido por todos aqueles que gostam de verem as coisas bem feitas, e o Diego é um desses caras que levam a profissão com muita determinação, com muita segurança, se dedicando ao máximo, se entregando ao máximo em trabalhos e em treinamentos. Por isso, a longevidade da sua carreira, uma carreira vitoriosa, feita em cima de grandes conquistas e jogando por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. É natural que ele acabou tomando uma posição, nós temos que respeitá-la, agradecer por tudo aquilo que ele fez, né, ao longo da sua vida, da sua carreira. E que ele deixe aí esses últimos momentos para que nós possamos conviver com essa condição que ele levou ao longo de todos esses anos. Aqui, Dorival. Boa noite. Independente do resultado, não é o resultado que todos nós queríamos, mas olhando pelo lado positivo, os jogadores que estão tendo mais oportunidades, mais minutagem, por exemplo, a gente viu o Marinho saindo muito consternado dessa partida, não foi por falta de vontade, mas o saldo positivo, já pensando em 2023, de jogadores que não têm oportunidade com o time titular, mas que agora estão tendo no final dessa temporada. Olha, eu acho que esses jogos aí servem para isso. E independente do resultado, nós não fizemos uma má partida, ao contrário, nós tínhamos o jogo sob controle, né, até o momento do gol. Depois do gol, infelizmente, não houve mais jogo. É uma pena que isso tenha acontecido, mas de um modo geral, assim, muitos jogadores, né, estão tendo uma oportunidade, cada um vai deixando o seu recado. Eu acho que isso é um fato importante. E nós estamos aí observando bastante para que depois, em reuniões, nós possamos ter uma certeza e uma segurança naquilo que queremos colocar à diretoria, assim como também a opinião da própria diretoria em relação àquilo que foram esses últimos anos.
Dorival, boa noite. O Flamengo ganhou muito esse ano, né? Copa do Brasil, Libertadores. Falta 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Quais são as motivações do Flamengo para esse restante de temporada? De alguma maneira, talvez, observar muito bem alguns jogadores para o ano que vem? De certa forma, encontrar outros meios desse time jogar? Quais são as motivações reais do time flamenguista? Eu acho que oportunizarmos uma melhor condição àqueles que não tiveram tantas oportunidades. A finalização da carreira do Diego, que tenhamos aí mais 2 jogos e façamos esses 2 jogos como nós fizemos os 2 anteriores, com muita segurança daquilo que nós gostaríamos e queríamos. Infelizmente foram 2 derrotas, mas eu acho que por tudo aquilo que foi feito, por tudo aquilo que foi realizado ao longo de todo esse processo, eu fico muito satisfeito, muito feliz de estar acompanhando o crescimento dessa equipe, que também está dando uma ótima resposta. Infelizmente, os resultados não apareceram nessas 2 partidas, mas eu acho que tudo aquilo que foi feito ao longo dessa temporada tem que ter muito valor, porque esses jogadores foram e jogaram com muita responsabilidade, com muita determinação, dando uma ótima resposta ao nosso torcedor.